Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para mais uma aula para nós darmos continuidade ao assunto que nós estávamos trabalhando, né, relacionado à análise sintática, tá? Nas últimas aulas, nós trabalhamos a questão dos termos essenciais e dos termos integrantes de uma oração, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos termos acessórios, tá? Então lembra, os termos essenciais, sujeito e predicado, né? Os termos integrantes, nós trabalhamos a questão dos complementos verbais, objeto direto, objeto indireto e o complemento nominal. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos termos acessórios, que, como o próprio nome já diz, são acessórios dentro de uma oração. Por isso, nem sempre eles vão aparecer, tá? Porque eles são usados para introduzir uma explicação, para trazer alguma modificação, alguma informação, e nem sempre é necessário o uso desses elementos. Por isso que eles são considerados termos acessórios. Lá na apostila de vocês, na página 184, o primeiro termo acessório que a apostila traz é o agente da passiva, tá? O agente da passiva é um termo que só vai estar presente quando a oração estiver na voz passiva, tá? E quem é o agente da passiva? O agente da passiva é aquele que pratica a ação. Então, quando você tem uma frase na voz passiva, por exemplo, o muro foi pintado pelos garotos. Quem praticou a ação? Né? O muro foi pintado, o muro recebeu essa ação. Mas quem praticou? Quem praticou foi os meninos, né? Foi as crianças, foram os alunos. O muro foi pintado pelos meninos, o muro foi pintado pelas crianças, o muro foi pintado pelos alunos. Então, quando você usa esse pelos alunos, pelas crianças, pelos meninos, essa estrutura representa quem praticou a ação. Então, essa estrutura nós chamamos de agente da passiva, ok? Depois, na sequência, a apostila fala para vocês sobre o adjunto adnominal. Bom, o próprio nome já diz, né? Adjunto adnominal é aquele termo que vai estar junto de um nome, junto de um substantivo. Para quê, tá? Então, ele vai aparecer para caracterizar esse substantivo, para modificar esse substantivo, para qualificar esse substantivo. Então, os adjuntos adnominais, geralmente, né, esses elementos serão um artigo, um pronome, um adjetivo, que são as palavrinhas que vão acompanhar os núcleos, que vão acompanhar os substantivos, que serão as palavras mais importantes, né? Dentro de um sujeito ou dentro de um complemento, tá? De um objeto, por exemplo. Então, quando eu digo, meu carro é azul, qual é o sujeito dessa oração? Meu carro. Dentro do sujeito, desse sujeito simples, nós temos a palavra mais importante, que é a palavra carro, que é o substantivo, e a palavrinha meu, ela está acompanhando esse substantivo. Então, essa palavrinha tem a função de adjunto adnominal. Ela serve para acompanhar o substantivo, tá? Se eu digo assim, a bicicleta velha quebrou. Qual é o sujeito? A bicicleta velha, sujeito simples. Qual a palavra mais importante? Bicicleta. O a e o velha, eles estão acompanhando para determinar, para qualificar. Então, esse a, que é um artigo, e esse velha, que é um adjetivo, eles exercem a função de adjunto adnominal. Eles estão acompanhando o nome, tá? Nós temos também adjuntos adnominais dentro dos objetos, como eu já falei. Então, se eu dissesse assim, Maria quebrou aquele carro. Então, Maria quebrou o quê? Aquele carro. Tudo isso é o objeto direto. Dentro desse objeto, carro é o substantivo, é a palavra mais importante. E a palavrinha aquele, que é o pronome demonstrativo, está acompanhando esse substantivo. Então, a palavrinha aquele funciona como adjunto adnominal,
Tudo bem? Então, isso é uma adjunta de nominal. São essas palavrinhas que vão acompanhar os substantivos para determinar, para qualificar, para especificar. E são essas classes gramaticais que exercem essa função, tá? Numerais, artigos, adjetivos, pronomes, que vão exercer essa função de apenas acompanhar um substantivo. Tudo bem? Nós temos também nessa página 184 o adjunto adverbial, que também é um outro termo acessório. O adjunto adverbial é aquele termo que vai ser usado para expressar uma circunstância. Ele vai modificar o verbo, ele vai modificar mostrando uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, tá? Então, quando eu digo os médicos trabalham no hospital, tá? Então, os médicos é o sujeito, trabalham no hospital, vai ser o predicado. Nós temos o verbo trabalham, né? Que é um verbo intransitivo, vocês entendem a ação. Essa estrutura no hospital está indicando onde que a ação acontece. Então, esse no hospital nós chamamos de adjunto adverbial de lugar. Tá? Se eu digo assim, ontem as crianças não foram à escola. Então, as crianças é o sujeito, não foram à escola, vai ser o predicado. E essa expressão ontem, ela está indicando quando que a ação não aconteceu. Então, esse ontem nós chamamos de adjunto adverbial de tempo. Tá? Então, os adjuntos adverbiais geralmente serão os advérbios, advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de modo, que vão expressar uma circunstância, uma ideia, tá? Na análise sintática, eles são os adjuntos adverbiais. Tudo bem? E para completarmos esses termos acessórios, nós temos o aposto e o vocativo. Então, na página 184 e 185, vocês vão ter lá mais esses dois termos acessórios. Aposto. O aposto trata-se de uma explicação, tá? O aposto, ele é um termo que dentro da oração, geralmente ele aparece entre vírgulas, tá? Mariana, vírgula, aluna do primeiro ano, vírgula, chegou atrasada. Esse termo, aluna do primeiro ano, ele não é essencial para o entendimento da sua oração. Ele simplesmente é usado para dar uma explicação a mais, para explicar qual é a Mariana, tá? Então, esse termo que veio entre vírgulas, exatamente pelo fato de poder ser retirado da oração, ele recebe o nome de aposto. Por quê? Porque ele vai trazer uma explicação. Tá? Nós temos também aposto, que é chamado, por exemplo, de aposto resumidor. Então, as meninas, os meninos, as crianças, vírgula, todos ficaram em casa. Essa palavrinha todos serve para quê? Serve para resumir as meninas, os meninos, as crianças. Então, essa palavrinha, ela tem a função também de aposto. É chamado de aposto resumidor. Na página 185, a apostila traz para vocês alguns tipos de aposto, tá? Aposto explicativo, enumerativo, resumidor e comparativo. Deem uma olhadinha lá na apostila que vale a pena vocês observarem a parte gramatical que a apostila traz, tá? E aí, para terminarmos, nós temos o vocativo. O vocativo nada mais é do que um chamamento, tá? É uma palavrinha, uma expressão, uma estrutura que você vai usar para chamar a atenção de alguém. Então, quando você começa uma carta, por exemplo, meu amor, né? E aí você escreve a carta. Essa estrutura, meu amor, ela serviu para chamar a atenção de alguém. É um chamamento. Então, nós chamamos esse chamamento de vocativo, tá? Quando dentro da sala, né, por exemplo, eu falo para alguém lá, Mariana, fique quieta. Mariana, dentro da análise sintática, nós vamos chamar de vocativo. É um chamamento, é o nome que eu usei para chamar a atenção de alguém, para me referir a essa pessoa, tá? Assim como o aposto, o vocativo também é uma estrutura que aparece isolada por vírgulas, tá? Então, vocês vão observar que tanto no início, no meio ou no final, sempre vai ter uma vírgula acompanhando o aposto, tá? Então, esses termos que eu acabei de comentar, né?
Agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo são os termos que nós chamamos de termos acessórios, tá? Eles podem ou não aparecer dentro de uma oração, ok? Com a explicação desses termos, nós finalizamos então a questão da análise sintática. Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e todos esses termos acessórios que nós vimos.